Estamos começando mais um programa em comum pela Inova, emissora da Rede Caldeirada de Comunicação. E hoje eu falo de transfobia, falo de saúde da mulher e falo também sobre a Primeira Guerra Mundial. Você fica aí que daqui a pouco a gente se encontra aqui no Em Comum. Até daqui a pouco. Pela primeira vez na história, o governo do Amazonas tem levado UTIs para o interior do estado. E agora está dando outro passo, levando a telesaúde para todos os municípios. Já são mais de 25 mil atendimentos ofertados, rápido e sem sair de casa. Breve, 100% do interior vai estar equipado com telesalas para atender quem precisa. Telesaúde é fácil, rápido e seguro. Governo do Amazonas, trabalho que transforma. Existe uma educação que há 45 anos transforma vidas, com projetos pioneiros de preservação e sustentabilidade. Aqui, os alunos vivenciam uma educação inovadora que os prepara para os desafios do futuro, na qual a excelência acadêmica, competências socioemocionais e ambientais são a chave do sucesso. Afinal, mais que estudantes, formamos cidadãos íntegros que serão os protagonistas de um mundo melhor. Pinóquio Centro Educacional e Colégio Marta Falcão. Educação para um futuro sustentável. Matrículas abertas para 2025. Estou retornando com o programa Em Comum pela Inova, emissora da Rede Caldeirada de Comunicação, e hoje é sábado. Eu estou recebendo aqui alguns convidados, e o primeiro dos convidados é o Dr. Saulo Góes Pinto, que é autor deste livro. Este livro que traz uma pesquisa bastante interessante, uma pesquisa que mexe com os padrões da sociedade, porque ele toca num tema que é bem, bem difícil da gente abordar, doutor, que é a homotransfobia e seus impactos sociais no Amazonas. Eu queria que o senhor falasse a respeito disso, e por isso nós trouxemos o senhor aqui ao programa. Quais são os motivos que lhe levaram a escrever esta obra sobre a comunidade LGBTQIAPN+. Bom, Júlio, primeiro... Obrigado pela presença. Obrigado por me receber aqui. É a primeira vez que eu estou falando numa entrevista sobre esse livro, A Invisibilização da Homotransfobia e seus impactos sociais no Amazonas. Eu já tinha cobrado há bastante tempo essa entrevista, porque é um tema bastante polêmico, vamos dizer assim. É um tema espinhoso e delicado, né? Ao ponto que a gente chega e expõe as fragilidades do Estado, aquele Estado com E maiúsculo. Então, o que o Estado está fazendo para essa população? E nesse livro aqui, você perguntou o motivo que eu busquei, levou essa pesquisa. Eu sou amazonense, né? Eu sou daqui. Amazonense da Gema. Sou magistrado aqui, então esse é um local de vulnerabilidade que muitas pessoas evitam tocar. É um lugar que a gente vê mazelas da sociedade que são deixadas de escanteio. Então, na minha primeira comarca de Parintins, eu tomei posse em 2017, 2018 já fui para Parintins, eu recebi muitas pessoas no Fórum de Justiça de Parintins se queixando que familiares pedindo que tivesse alguma notícia do que aconteceu com aquele ente querido, aquele primo, aquele profissional, aquela mulher trans de rua que simplesmente morreu e não tiveram uma resposta da justiça. Essas pessoas, elas não pediam tratamento especial, elas não pediam que fosse dado algum tipo de holofote para essa situação, elas simplesmente queriam uma resposta da justiça que não existia. Então elas eram invisibilizadas, daí o nome. Como foi esse processo de pesquisa histórica para contextualizar este tema? Porque é bem difícil também, né? Você tem que mergulhar numa pesquisa profunda, né? Você, inclusive, foi até Nova York, né? Ver as mazelas de Nova York nesse segmento. Vamos falar de mazelas, as pessoas podem até achar que não é mazela, mas é uma morte, é uma pessoa que teve a sua vida ceifada, né? Quando a gente lida com dados acerca da violência contra a população LGBT, a gente se dá com uma ausência desses dados, ou com uma maquiagem desses dados, né? Então, ou esses dados são omitidos propositalmente, ou eles são interpretados de uma maneira para dizer que não está acontecendo essa violência. Então, quando eu fui lá a Nova York, no primeiro bar
que se rebelou foi em busca de inspiração para saber a história que essas pessoas começaram a lutar. Vendo isso, eu transmutei a revolta que era vista lá para a realidade do interior do Amazonas, porque as pessoas do interior do Amazonas e da capital não são cidadãos menores, então eles precisam dessa atenção também. Então isso me inspirou, e a busca de dados, porque, como falei, o Estado, com E maiúsculo, ele não tem esses dados oficialmente ou tem algumas irregularidades. Então existe um grupo gay da Bahia, que é uma ONG, que todo ano... É o Atobá? Eu não me lembro também o nome, né? Arco-Íris. Não, é o grupo gay mesmo, que eles chamam. É o grupo gay, só não tem... Antigamente tinha um nome, né? Específico, Então, todo ano eles publicam um relatório de mortes violentas contra a população LGBT. E então, como é que eles pesquisam? Eles veem jornais, eles veem notícias, identificam que aquela vítima era homossexual de alguma maneira pelos dados da pesquisa e publicam. E é muito importante, Júlio, acrescentar os índices de suicídio nessa população, que também são elevados, que também são publicados nesse relatório. Agora, doutor Saulo, agora o senhor falou na Bahia, a gente vê que ser gay e preto deve ser ainda pior, né? E pobre, ser gay, preto e pobre eles devem ser mais fragilizados, vamos dizer assim, né? Eles ficam mais alvo dessa maldade humana, que a gente tem que chamar de maldade humana, não tem outro nome, né, para falar. O senhor fala do termo técnico, jurídico, e eu falo do termo mais de maldade humana, né? Júlio, você está certíssimo, né? Quando a gente estuda a violência contra essa população, a gente faz alguns recortes. Um recorte de poder aquisitivo, né? Então, quanto mais a pessoa tem poder aquisitivo, mais ela consegue se resguardar. Sim. E também tem um recorte de passabilidade. Quanto mais masculino é o homossexual, menos preconceito ele sofre, né? Então tem esses dois recortes, também a questão racial, a questão da cor. Diversos estudos já apontam as negligências maiores que essa população, quando tem uma cor que é sistematicamente discriminada, também tem consequências maiores e é um ciclo de violência. E uma condição financeira também abaixo daqueles padrões exigidos pela sociedade capitalista, né? Isso, Júlio. Eu falo de invisibilização justamente por isso. Porque, se você vê, aqui existe tipo um êxodo no Amazonas de gays e de essas pessoas que participam dessa comunidade quando tem poder aquisitivo. Se for ver, pegar 10, 20 anos atrás, pessoas, sei lá, grandes políticos que tinham filhos, por exemplo, mandavam para outros estados. Vai estudar longe, vai para longe, para esconder. Isso acontecia muito no Amazonas e as pessoas sabiam, né, e eram transferidas imediatamente para o Rio. Vai estudar no Rio, vai para São Paulo, vai para São Paulo, principalmente para o Rio, né? Porque era considerado uma vergonha. Era uma vergonha para a família. É impressionante isso. Quais são os principais avanços jurídicos deste grupo? Então, do Brasil, dessa população no Brasil? Não é um grupo, é uma população. É uma população muito grande, né? Então, a gente identifica que todas as vitórias que essas pessoas conseguiram, elas nunca vêm do legislativo ou do executivo. São sempre vitórias judiciais. Elas vão à luta, buscam reconhecimento de união estável, depois casamento, buscam o direito dos bens de herança dos companheiros e companheiras, buscam a efetiva criminalização da homotransfobia, que hoje já é equiparada ao delito de racismo. Então, são todas essas conquistas, elas partem de decisões judiciais. É muito difícil, no sistema político que nós temos hoje, aprovar legislações que protegem essa população. Esse tipo de crime, ele é proposital? Ele vem de uma realmente... É como se a pessoa tivesse querendo extinguir um grupo, assim, como é que é visto isso na sua pesquisa? Perfeita a sua pergunta, Júlio. O que a gente identificou na pesquisa, que eu identifiquei na pesquisa, é que a violência que ocorre hoje é a mesma violência que teve na colonização do Brasil. Então, essas pessoas, quando houve a colonização do Brasil, tinham pessoas com comportamento homossexual, que eram efetivamente homossexuais, e isso era tratado com naturalidade. Chegou a modernidade, chegou a influência religiosa, essas pessoas foram excluídas e efetivamente, lá naquela época, tinham sentenças judiciais determinando o homicídio dessas pessoas. E esse homicídio era sempre em praça pública para
dar Servir o de exemplo. exemplo, para servir de exemplo. E hoje, quando você vai pesquisar, e esses retratos que trago aqui no livro, Sim. são um reflexo imediato do que acontecia lá atrás. Uma pessoa, ela é assassinada com 50 facadas, não com uma facada. A gente vê requinte de crueldade nesse tipo de crime, né? É um ódio que ele Como se a pessoa transparece. estivesse matando a si mesmo, né? Isso. Eu sempre acho que é como se o homossexual, a pessoa que ali que ele não... Ele se vê e tenta matar a si mesmo. Eu sempre imagino isso, quando eu vejo esse requinte de crueldade. Né? Eu não sei se eu estou falando besteira, mas é o que eu observo isso. Você não está falando besteira, não. No doutorado, que está para sair agora, em agosto, tem um artigo que eu pesquisei também nos Estados Unidos que traz justamente o que você acabou de falar. Quando uma pessoa se incomoda tanto com a sexualidade de outra pessoa, na realidade, o incômodo interno dela. Então, ela sente inveja de que aquele outro ser humano consegue viver de uma forma que ele não se aceita. Então, ele tenta exterminar. E isso é muito triste. Quais são os principais contrastes dessa realidade entre Manaus e Parintins? Pois Parintins, Júlio, o que eu escutei lá e que a gente traz aqui foi um grito de socorro. E eu nunca imaginei isso. Eu sempre pensei que Parintins fosse uma cidade bem tranquila. Pois é. Essa população. É bem curioso porque em Parintins as pessoas elas conseguem expressar sua cultura de maior forma. Né? Elas conseguem ir em ensaios de boi, conseguem desfilar, conseguem participar efetivamente da cultura. Isso atrai um número maior de homossexuais, de todos os membros da comunidade LGBTQIAPN+, para lá. Então o número de homicídios, especialmente ali no início dos anos 2000, era bastante elevado. Então existe registro aqui nesse estudo de ONGs pedindo socorro. Olha, mataram 5 pessoas aqui e não temos uma resposta, nós precisamos de socorro. Então isso foi Parintins. Quando eu trato de Manaus, Manaus é uma questão cultural. Não sei se você se lembra, Júlio, pelo menos na época que eu estava crescendo aqui em Manaus, no ensino médio, existia uma cultura dos playboys de irem, por exemplo, ali na Bola da Suframa, atacar ovo em travestis e trans que estavam ali. Mas existia nos anos 70 também. Isso era uma Vários moda. Travestis foram atacados ali na Praça da Praça Matriz, sofriam muita violência. Jogamos travestis dentro daquele chafariz do Lago São Sebastião. Então se tinha muito medo, né, nessa época, né? Isso. E não eram só os travestis, não. Eram os gays que eram assumidos. Sim. Ainda hoje, isso é algo que eu sempre falo nas minhas palestras, em 2025, né? Estive no TRE agora palestrando. Em 2025, se uma pessoa em Manaus, ela retrata que tem uma orientação sexual diferente, um adolescente, ele tem o risco concreto de ser expulso de casa em 2025, em Manaus, por essa questão cultural. No século XXI. Pois é. Essa decisão do STF, que reconhece a homotransfobia como crime de racismo, tem efeitos concretos? Nós estamos lutando para que tenha. Ainda não tem efeito concreto? Eu não enxergo, tá? Eu vejo que as pessoas têm muita dificuldade de acessar a justiça. Elas conseguem registrar ali uma lesão corporal, elas conseguem registrar uma injúria, mas elas não conseguem fazer com que essa lesão e essa injúria seja interpretada como uma homotransfobia. Ainda é um desafio. Isso é uma pena, né? Que por mais que a gente avance com as leis que são aprovadas, mas o Brasil ainda continua muito atrasado, né, em relação aos demais países da Europa, principalmente, né? Sim. Quais são os países que mais evoluíram, né, nessa população, com leis que beneficiam, que tornam mais seguras essa população? Eu posso te dar o exemplo da Espanha, né? Quando eu estava lá, uma parte do meu mestrado eu apresentei na Espanha. E olha que a Espanha foi um país da Inquisição, né? Pois é. E um país religioso que marcou muito, né? Mas você quando anda nas ruas ali de Barcelona, por exemplo, de Madrid, sim. As bandeiras do orgulho estão lá expostas, né? E os estudos, as pessoas sentem orgulho em trazer a família para participar daquilo. No Amazonas nós temos uma lei proibindo a participação de adolescentes e crianças. De que forma a religião tem influenciado ou a negação dos direitos dessa população? O reconhecimento ou a negação dos direitos dessa população? Então, eu tenho um artigo publicado sobre isso na Universidade do Estado do Amazonas, que eu falo da religião utilizada como um escudo para a prática da homotransfobia.
porque se você for olhar o que diz a Bíblia, realmente existe expressamente na Bíblia ali ter duas pessoas do mesmo sexo, do mesmo gênero, conjunto, sendo retratado como uma abominação, mas nos mesmos livros a gente identifica, por exemplo, questões como fazer a barba, usar tecido de roupas de tecidos diferentes, ter tatuagem, comer frutos do mar. Tudo isso também Está especificado na Bíblia, né? Tudo isso é esquecido e retratam apenas a homotransfobia ali. Então, a religião é usada como um escudo para essa prática. Doutor Saulo, entre esses conceitos apresentados no seu livro, qual ainda é mal interpretado pela sociedade, mal compreendido pela sociedade? Júlio, são muitos, né? São vários, são diversos. Vários, mas eu sinto muita vulnerabilidade da população trans. A população trans encarcerada, né? Elas não conseguem ser interpretadas e lidas pela sociedade como efetivamente mulheres ou efetivamente homens, independente de ter mudado o documento, de ter usado hormônio. Então, tem uma má interpretação ainda sobre isso. Qual é a mensagem que o senhor, doutor Saulo, pretende deixar com esse livro? Na sua carreira, como magistrado, como um estudioso, enfim. Esse livro, Júlio, ele é uma obra de dedicação pessoal, tá? É um retrato de alguém que cresceu nesse ambiente, em Manaus, que viu isso de perto em Parintins e que isso me causou uma inquietação muito forte. Então é um grito aqui também, demonstrando que essa situação não está certa e precisa mudar. E a gente tem que tentar mudar, né? Mesmo que a gente caminhe ao contrário, né? Numa rua de volta ao começo, a gente precisa mudar. E aqui está o livro que mostra isso. Doutor Saulo, muito obrigado. Vou deixar suas redes sociais aqui, que é Saulo G. Pinto. G. Pinto, né? Obrigado mesmo, eu já ganhei o livro e vou ler porque eu adoro pesquisas. Daqui a pouco eu volto com mais em comum, aqui na Inova, emissora da Rede Caldeirada de Comunicação. Pela primeira vez na história, o governo do Amazonas tem levado UTIs para o interior do estado. E agora está dando outro passo, levando a telesaúde para todos os municípios. Já são mais de 25 mil atendimentos ofertados, rápido e sem sair de casa. Breve, 100% do interior vai estar equipado com telesalas para atender quem precisa. Telesaúde é fácil, rápido e seguro. Governo do Amazonas, trabalho que transforma. Existe uma educação que há 45 anos transforma vidas, com projetos pioneiros de preservação e sustentabilidade. Aqui, os alunos vivenciam uma educação inovadora que os prepara para os desafios do futuro, na qual a excelência acadêmica, competências socioemocionais e ambientais são a chave do sucesso. Afinal, mais que estudantes, formamos cidadãos íntegros que serão os protagonistas de um mundo melhor. Pinóquio Centro Educacional e Colégio Marta Falcão. Educação para um futuro sustentável. Matrículas abertas para 2025. Volto agora com o programa Em Comum pela Inova, emissora da Rede Caldeirada de Comunicação. E agora a gente vai falar da saúde da mulher. Qual é a idade perfeita para a mulher ir ao ginecologista? Eu estou aqui recebendo a doutora Rebeca Quadros, eu ia dizer Simone Quadros, lembrando da sogra dela, mas é Rebeca Quadros. E a gente fica pensando muito na saúde da mulher, né? Hoje em dia a gente vê gravidez indesejada, enfim. Aí, doutora Rebeca, obrigado pela sua presença aqui. Obrigada pelo convite, Júlio. Doutora, qual é a idade base, vamos dizer assim, para que os pais levem as filhas ao ginecologista? A gente costuma falar que a idade dela é por volta dos 10 anos de idade. Não é precoce não, isso não? Não é precoce, é para que a gente possa avaliar se o desenvolvimento puberal está sendo adequado, o crescimento, o sono, a alimentação. A consulta da criança ela é uma consulta global, né? É claro, se ela tiver sintoma, vai levar antes, mas de maneira geral em torno dos 10 anos. Muitas mães retardam essa ida por tabu,
por medo da gente falar de sexo, por medo da gente falar de prevenção. E o que a gente tenta mostrar é que é o contrário, né? É que o ideal é que a gente fale para que não aconteça nada indesejado, nenhuma DST, nenhuma gravidez na adolescência. Então, o objetivo da gente criar vínculo e ela ir desde cedo, ela criar uma confiança na gente, para que quando chegar a hora dela tirar dúvida, ela se sinta confortável para perguntar. Então, na minha consulta, eu costumo mostrar como que boto, como que tira uma camisinha, né? Quais são os métodos contraceptivos que existem, como usar, por que usar. Os pais não se chocam não, quando a senhora começa a falar disso? Na verdade, eu espero, geralmente funciona assim. Quando a criança tem um vínculo com a gente, isso não vai ser uma conversa que eu vou fazer quando ela vai na primeira consulta. Sim, Mas ela criou um vínculo comigo. Lá pelos 14, 15, eu tô com um namorado, queria perguntar isso, queria perguntar aquilo. Então, a saída precoce faz ela criar um vínculo de confiança com o ginecologista, para que quando ela queira trazer o assunto à tona, ela tenha liberdade para perguntar. E a gente para orientar. E o que é correto, né? Você ter orientação dentro de casa, com o apoio dos seus pais e de uma médica ou um médico especializado. Agora, doutora, na primeira consulta, é um exame físico ou só uma conversa? Esse é o maior medo do adolescente, é entrar na consulta e ser examinada. Porque não sabe de que forma ele vai reagir, né? Exatamente. Então, normalmente a gente não examina na primeira consulta, Júlia. É só uma conversa. Vai criar confiança. É óbvio que se ela tiver uma queixa, eu tô com uma coceira, eu tô com uma ferida, a gente vai ter que examinar. Mas, de maneira geral, a gente faz uma conversa e quando ela vai criando vínculo com a gente pede para examinar. Tudo para ela não criar nenhum trauma, para ela gostar de ir no ginecologista e entender que é uma coisa necessária. Doutora Rebeca, qual é a principal dúvida, ou religiosa, das famílias, em relação à vacina do HPV? Porque nunca vi ninguém dizer que levou a sua filha para tomar essa vacina. Uma vez eu no posto ali do Parque 10, vi uma mãe levando um menino de 14 anos para tomar essa vacina. Eu fiquei tão impressionado com isso, porque eu nunca tinha visto isso. Júlio, o certo é vacinar todo mundo, tá? Meninos e meninas. E meninas, né? A gente está falando das meninas agora. Então, o certo é vacinar todo mundo. Em 2003, teve 2 casos de desmaio pós-vacina e criaram um mito gigante ao redor da vacina do HPV, que ela causava alteração, que ela causava autismo, que ela causava desmaio, até coisas... São as fake news, né? Exatamente. E o que acontece? Hoje em dia a gente tem 1 milhão de trabalhos mostrando insegurança no uso da vacina. A Austrália hoje vacinou a população completa. A gente conseguiu zerar os casos de câncer na Austrália. E a gente não teve nenhum efeito colateral. Então o objetivo é que a gente leve sim as meninas para vacinar. Na rede pública a gente tem a vacina quadrivalente, que é uma dose única, tem uma cobertura menor. E na rede privada a gente tem a nonavalente, que chega a 90% de proteção. E câncer, a gente está falando do HPV, ele não causa só câncer de colo, causa câncer oral, câncer de laringe, a gente consegue proteger tudo isso. A nonavalente são 3 doses. E o ideal é que todo mundo vacine, de preferência antes de ter relação sexual, antes de ser exposto ao vírus, mas vacine em qualquer idade. Vacinar é sempre importante. Agora, doutora Rebeca, eu sempre fico pensando assim, a transição hormonal. Todo mundo diz assim, é coisas do hormônio da adolescência. Não, está passando por uma transição hormonal, mudanças, então vai mudando. Isso causa realmente modificações no humor, vamos dizer assim, de forma mais direta, modificações no humor. O que acontece com a mulher nessa transição hormonal? Na transição da menopausa, a mulher ela vai ter muitas queixas. Geralmente de adolescente, na adolescência. Na verdade é porque ela não sabe lidar com aquele boom de hormônio que ela está passando, né? Então a primeira vez que a menina menstrua, que ela tem o pico de estradiol, ela não sabe lidar com aquilo. Quais são os sintomas, os efeitos, as causas assim, mais observadas pelos médicos? Elas vão ficar mais irritadas, vão ficar mais estressadas, às vezes vão... É por isso que os adolescentes são irritados, às vezes, são irritantes, às vezes. Mas não pode culpar pra sempre. Não, lógico que não. Eles acabam botando, mas no começo, assim, a pele também, então pode ter mais acne, né? A menina fica bem incomodada, a irritação, ou tema bem comum, pode não ter cólica, isso aí vai variar. Agora, recentemente, personagens, celebridades como Fernanda Lima, como Angélica, como Cláudia Raia, começaram a falar de menopausa abertamente, né? As redes sociais trouxeram isso para todos nós, né? Que era um tabu, né? Para a mulher era um tabu, né? Ela não podia falar da menopausa de jeito nenhum, principalmente em casa, que ela estava passando pela menopausa. Ela era um calor, era uma agonia, era uma dor de cabeça, era um... Bom, o que aconteceu com essa mudança de comportamento em relação a essa situação? Então, hoje em dia, acho que a mulher se sente mais segura para falar sobre o assunto. A menopausa ela é uma época muito complexa da vida, onde tudo muda, né? Então, a irritação, a pele, o cabelo, a libido, ressecamento vaginal, o calorão, e ela tem que ser acolhida, ela tem que ser tratada.
né? Então, se a paciente não tem contraindicação e tem indicação, ela tem que fazer uma reposição hormonal para ela ter qualidade de vida, para ela viver bem e não passar por esses sintomas todos. Então, hoje eu acho que a mídia trouxe isso para a paciente ir para o consultório e falar, doutora, eu quero fazer. Então, elas tinham medo de falar, medo do hormônio. E o hormônio bem prescrito, bem indicado, ele não traz risco, traz só benefício. Desculpa, doutora, existem pessoas, inclusive, que dizem que traz câncer, né? Que provoca o câncer, né? Há alguma verdade nesse comentário? O hormônio tem que ser bem descrito. Tem que ser bem indicado e nas doses adequadas. Se eu faço uma hiperdosagem, eu vou trazer um risco. Se ela já é uma paciente que tem um risco prévio, se ela já teve um câncer prévio, a gente também não vai fazer hormônio. Ele sozinho não vai dar hormônio, não vai dar risco de câncer. Mas se ela tiver algum risco prévio, ele pode aumentar sim esse risco. Por isso que ela tem que ser bem avaliada, tem que conhecer a história prévia dela, história familiar, para poder indicar ou não o hormônio. Mas quando bem indicado, ele é extremamente seguro. Agora, isso pode acontecer a partir dos 40 ou não? Pode. Pode ser precoce? Precoce, abaixo dos 40, a gente considera a menopausa precoce. A menopausa precoce. Tem gente que tem o índice é muito grande de mulheres na menopausa precoce. Ainda bem que não. Inclusive, quando ela é precoce, ela ganha até um outro nome, tá? Insuficiência ovariana prematura. E ela é uma doença. Todas as mulheres que entram na menopausa antes dos 40 anos têm que repor hormônio. Porque o osso dela ficou muito tempo sem receber estrogênio. Aumenta muito de osteoporose. Então, graças a Deus, não tem uma incidência tão alta, mas sim, geralmente tem um fator genético associado. Se a gente procurar, ela tem a mutação de um gene, a mãe, a irmã, a família inteira pode tem uma ser chance genético, maior. então. É genético. Na grande maioria das vezes, ela é genético, a insuficiência ovariana prematura, né? Agora, a prática sexual retarda isso? Olha a pergunta que eu vou fazer para a doutora. Pode fazer. A prática sexual retarda isso? E às vezes tem pessoas que têm uma vida sexual muito ativa, né? Ou não. Não tem nada a ver. Correlação. A menopausa é o ovário parando de funcionar. Nada que a gente faça vai mudar o fato de que ele tem um tempo de vida. É comum isso no ser humano, né? Na mulher, toda né? mulher vai entrar. A menopausa é fisiológico, todo mundo vai passar. O que não é normal é que a gente sofrer com os sintomas dela. Isso não é normal, isso a gente pode tratar. E olha, são graves os sintomas que as mulheres sentiam durante anos, né? E agora estão mudando muito isso, procurando os tratamentos, né? Por exemplo, no seu consultório deve atender muitas mulheres assim, a sua sogra atende, né? Muitas mulheres assim. E quais são os tratamentos que são realizados hoje em dia? Lasers, hormônios, o que é feito para amenizar essa situação? Porque é o envelhecimento do organismo, né? Sim. Isso é comum. Isso é comum. E tem tratamento, é importante começar falando isso, é comum, mas tem tratamento. A gente faz a reposição hormonal, tá, Júlio? Que pode ser oral, adesivo, pode ser gel, a gente vai combinar a melhor forma de repor o hormônio para ela, mas nenhum hormônio que a gente faz tem ação local. Então, geralmente, ela tem um ressecamento vaginal, vagina mais atrófica, pode ter perda de xixi. Isso a gente consegue melhorar hoje com energia. Então, na clínica, a gente tem o laser, que a gente consegue trabalhar, a gente faz um dano térmico, estimula o colágeno de volta, e a gente consegue melhorar a pele da vagina, consegue melhorar a perda do xixi, a gente consegue melhorar várias queixas locais da paciente. Ajuda muito para quem tem indicação. As mulheres que têm mais filhos, elas estão mais propensas a passar por esses problemas? Que a senhora numerou agora? Não tem uma correlação. Não tem uma correlação. Normalmente, depois de um tempo na menopausa, a grande maioria vai ter queixa local. Porque a falta do hormônio vai trazer sintomas. A lubrificação não vem. A lubrificação que diminui, a vagina está mais ressecada, mais flácida, tem aquela sensação que está tudo mais largo, diferente do que era normal. Tosse, espirra, perde xixi, são sintomas que costumam aparecer. A saúde da mulher, a saúde ginecológica é marcada por uma série de informações, né, doutora? Quais são as principais informações que a gente não tem conhecimento? Que só a senhora, como médica, tem, né? No consultório, quando recebe uma mulher, às vezes, que tem um diploma, é esclarecida, tem um doutorado, mas não tem conhecimento preciso sobre a sua saúde ginecológica, né? Sim, acho que os maiores tabus que a gente tem são vários, na verdade, né? São mas, diversos, assim, né? Doutora, eu não quero tomar pílula porque pílula engorda, né? E aí, às vezes, pregam isso nas crianças. Então, adolescente vai no consultório falando, não posso tomar pílula que minha mãe disse que eu vou engordar. Porque não é uma verdade, tá? Hoje em dia, as pílulas são de baixa dose hormonal, não afetam ganho de peso. A gente tem várias pílulas seguras para oferecer que não tem esse efeito colateral. Outro tabu muito grande é o medo de hormônio, né? Então, aquela paciente que entra, doutora, não quero hormônio, de jeito nenhum, reposição hormonal não, prefere sofrer com tudo
do que tratar por medo. Ela não tinha nenhuma contraindicação, ela só tinha medo. Esse medo prejudica muito a saúde ginecológica, a saúde da mulher, né? Faz com que a mulher tenha uma melhor qualidade de vida, Exatamente. né? A qualidade de vida é importante neste momento, né? Com certeza. E a mulher deve se preparar para essa menopausa, para esse envelhecimento a partir de 10 anos. Sim. 10 anos ela deve começar a frequentar os consultórios médicos. Quais são as fases da vida que a senhora, como médica, observa nesse avanço do ginecológico, agora, atualmente? O que a gente precisa evoluir nessas fases da vida? O que a gente precisa tratar nessas fases da vida? Para tratar, eu falo a mulher, né? Eu acho que cada fase a gente vai ter uma abordagem diferente, né? Então, a adolescente, a maior preocupação é contracepção, para que ela não engravide na adolescência e tenha uma pausa ali na carreira, na vida, enfim, mude os planos dela. Na mulher na menacne, a gente vai trabalhar muito. Hoje em dia a gente retarda muito o ser mãe, né, Júlio? Sim. Só que o nosso óvulo tem um reloginho. Tem um relógio, né? Ninguém quer ser mãe imediatamente quando casa, né? Exatamente. Às vezes casam muitos novos. Não, mas a gente não tem idade ainda. Então a gente tem que trabalhar o congelamento de óvulos, orientar que ela congele. Quanto mais tarde ela for retardando esse desejo, o ideal é que ela congele precocemente esses óvulos. Então é um assunto que a gente traz muito nesse momento, que muitas mulheres chegam lá com 40 anos e falam, se eu tivesse ouvido isso aos 30, eu talvez conseguisse ser mãe hoje. Eram os tabus que nós tínhamos antigamente, né? Que achava que congelar os óvulos não ia adiantar nada, então era uma besteira, né? Infelizmente a gente pensa assim. Ainda tem muita gente que pensa assim, né? Mas a gente está guardando a chance de ser mãe no futuro, né? Então, se eu não quero engravidar tão cedo e eu não congelo o óvulo, eu diminuo a chance de ter uma gravidez espontânea depois. E na menopausa, na transição que a gente conversou, é procurar o médico quando tem sintoma, é não ter medo do hormônio bem indicado, é se cuidar para trazer qualidade de vida. E uma coisa que eu sempre bato aqui, toda vez que eu entrevisto um médico, uma médica, é que a automedicação é perigosa. Você pode agravar um problema que não tinha nada a ver com aquele verdadeiro problema que... Com certeza. Tudo tem efeito colateral. Até uma dipirona pode ter efeito colateral. Exatamente. Faz mal pro rim, carrega o rim. Se você não sabe o que você está tomando, nem para quê, nem a dose, é um risco muito grande. O ideal é que seja sempre acompanhado. Então, procurar sempre um médico especializado, né? E na dúvida, procurar um médico ali naquela lista do conselho, né? Vendo se é realmente um médico bom, um médico respeitado. Extremamente importante falar isso, Júlio. Qualquer pessoa pode acessar o CFM, que é o Conselho Federal de Medicina, colocar o nome do médico, basta colocar o primeiro nome e o último, e aí você consegue ver se ele tem registro no CRM, se ele é médico, e os especialistas têm que ter, além do registro no Conselho, um RQE, que é o registro de especialidade médica. No site do Conselho você consegue ver tudo isso. Rebeca, vamos encerrar, eu quero deixar aqui registrando as suas redes sociais, deixando as suas redes sociais. Doutora Rebeca Dias Quadros. Dias Quadros, se você tiver alguma dúvida, você pode acessar lá as redes sociais da doutora Rebeca. Evidentemente que ela vai responder o seu questionamento, que mulher sempre tem que ter uma boa saúde. Não é mulher, é ser humano. Mas as mulheres sempre viveram mais porque elas se cuidam mais, eu acho, né? Com certeza. Elas procuram mais o médico. Procuram mais o médico com firmeza, com tranquilidade. Obrigado, doutora. Muito obrigada, Júlio. Obrigada. Daqui a pouco eu retorno com Mais em Comum, aqui na Inova, emissora da Rede Caldeirada de Comunicação. Pela primeira vez na história, o governo do Amazonas tem levado UTIs para o interior do estado. E agora está dando outro passo, levando a telesaúde para todos os municípios. Já são mais de 25 mil atendimentos ofertados, rápido e sem sair de casa. Breve, 100% do interior vai estar equipado com telesalas para atender quem precisa. Telesaúde é fácil, rápido e seguro. Governo do Amazonas. Trabalho que transforma. Existe uma educação que há 45 anos transforma vidas, com projetos pioneiros de preservação e sustentabilidade. Aqui, os alunos vivenciam uma educação inovadora que os prepara para os desafios do futuro, na qual a excelência acadêmica, competências socioemocionais e ambientais são a chave do sucesso. Afinal, mais que estudantes, formamos cidadãos íntegros que serão os protagonistas de um mundo melhor. Pinóquio Centro Educacional e Colégio Marta Falcão. Educação para um futuro sustentável. Matrículas abertas para 2025.
Continuo com o programa Em Comum na Inova, emissora da Rede Caldeirada de Comunicação, e agora eu vou para um tema que envolve a Primeira Guerra Mundial, recebendo a Clarissa Xavier, não, a Clarissa Desterro e Clarissa Silva. Milon Desterro e Milon Desterro e Silva, eu esqueço que é o teu pai, que é Xavier. Clarissa, você é uma estudiosa, historiadora praticamente, se formando, e trouxe um tema bem interessante para nós aqui, que é a Primeira Guerra Mundial. Você mergulhou numa peça, e como é que você consegue analisar a realidade da ficção neste teu trabalho? Essa peça é chamada Journey's End, que para o português eu traduziria como Fim do Dia ou Fim da Jornada, alguma coisa assim. É uma peça clássica, foi escrita em 1928 pelo R.C. Sheriff, que foi um oficial, ele lutou na Primeira Guerra Mundial, e ele escreve uma peça sobre 5 oficiais, que envolve muitas questões sobre trauma e alcoolismo, sobretudo dentro da Primeira Guerra Mundial. E é uma coisa muito interessante, primeiro, porque é o que ele viveu, e não é uma visão nem um pouco romantizada da guerra, pelo contrário, eu sempre tenho a impressão de que é uma das melhores representações da Primeira Guerra Mundial que nós temos no teatro, na literatura, no cinema, que teve adaptações cinematográficas. E exatamente por isso ela se tornou um clássico no Reino Unido, sobretudo ela é estudada inclusive em colégios, porque ela é uma representação muito realista e muito crua, realmente, dessa realidade. Nós vemos como é uma peça que se passa inteiramente dentro de um abrigo de oficiais, onde ficavam aqueles 5 homens. Militares da Primeira Guerra Mundial. Exatamente. De um abrigo nas trincheiras, então eles estão ali se passa ao longo de 4 dias, e nós temos que conviver com a espera, com a sujeira, com todas aquelas coisas que a maior parte dos filmes de guerra que foca mais em combate, nessas coisas, ignora. Ou deixa assim muito subentendido. Isso é uma história extremamente humana e extremamente íntima desses 5 personagens, e você vai vendo a mentalidade deles e a forma como a guerra moldou essas pessoas, e fala muito de experiências reais, de fato, que esses homens viveram. Por isso é uma fonte muito interessante de você olhar. Agora, Clarice, a gente observa que... Observa não, isso é o registro histórico, que a Primeira Guerra, segundo todas as guerras, deixaram muitos corpos mutilados, né? Sim. A gente vê aquela guerra do Vietnã, a gente acompanha em filmes, enfim. A Primeira Guerra Mundial a gente não tem muitos registros, como você bem falou. Esse é um dos principais registros que você conseguiu para garimpar a tua pesquisa, todo o conteúdo da tua pesquisa. Qual é a avaliação que você tem desse estudo de sofrimento psicológico desses 5 personagens? Porque eles devem ter sofrido de todas as formas diferentes das pessoas da Guerra do Vietnã, que eles viam os amigos deles, os colegas deles de combate serem mortos, as mulheres, os companheiros, enfim, os namorados. Qual é a diferença que você vê nesses 5 personagens que fazem parte dessa peça? Eu sempre tenho a opinião de que eu acho que cada guerra tem a sua psicologia, no Sim, sentido de que certeza. Muita gente compara assim, a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial, e junta uma coisa só, porque em tamanho elas foram similares, em impacto elas foram similares. Mas a gente nunca lembra da Primeira Guerra Mundial, a gente lembra sempre da Segunda Guerra. E eu acho a primeira, em particular, mais relevante para a formação do século XX. Eu acho que a segunda é uma grande consequência da primeira. A gente até diz que foi um armistício de 20 anos. É a mesma guerra, só que separada por datas, né? Por um período de paz. Mas o que eu quero dizer é que eu acho que a forma como esses homens saíram da Primeira Guerra Mundial é totalmente diferente da forma que os homens saíram da Segunda Guerra Mundial, embora ambas as situações, sem dúvida, sejam muito traumáticas. Conflitos graves, né? Embora ambos os lados tenham visto muita morte, muitas coisas, mas eu acho que a Primeira Guerra Mundial foi psicologicamente mais pesada do que a Segunda para esses combatentes, porque nós temos essa noção... Hoje em dia, é lógico, isso é ainda mais visível quando a gente olha para trás, mas de qualquer maneira, nós temos essa noção quando nós falamos de Segunda Guerra Mundial. Nós estamos lutando contra o nazismo, contra o fascismo, tem uma causa justa, tem... E a Primeira Guerra Mundial não, é uma guerra imperialista que chega no final da guerra e os territórios pelos quais se estava lutando, os impérios pelos quais eles estavam lutando, a maior parte já não existia mais. Tanto que virou assim, uma coisa de uma guerra que foi por nada. Muita gente sentiu que o seu sacrifício tinha sido por absolutamente nada tangível, nada que de fato impactasse a vida dessas pessoas.
E houve mudanças tecnológicas durante a Primeira Guerra que foram extremamente chocantes. Esses homens passaram por coisas que quase nenhuma outra guerra nós vamos ver algo similar. E os personagens da peça? Sobretudo, nós temos dois protagonistas, que é o Capitão Stanhope e o lugar-tenente Raleigh. É muito interessante de ver porque eles eram amigos quando eles estudavam no colégio. O capitão é 3 anos mais velho e ele era o ídolo de infância do amigo mais novo. E quando esse amigo finalmente se alista, ele já estava na guerra, o Stanhope já estava na guerra há 3 anos. Eles se encontraram casualmente? Não, eles acabam na mesma companhia porque o mais jovem, o Raleigh, pede para os oficiais para colocarem na companhia comandada pelo amigo de escola. E eles eram melhores amigos, o capitão é noivo da irmã do Raleigh, e eles eram inseparáveis quando eram jovens, mas quando eles se encontram, o menino fica chocado porque o herói de infância dele é outra pessoa. É uma pessoa totalmente mudada, traumatizada, alcoólatra. Então, esse é o grande drama da peça. Um tentando lidar com a destruição do seu herói de infância e o outro tentando lidar com o fato de que ele tinha conseguido esconder o seu vício, o seu trauma até então, mas a chegada desse menino faz com que a vida dele comece a desmoronar na frente dele. Agora, o que deve ser mais interessante, porque é como se a gente observasse aquele herói da infância, né? Aquela pessoa que a gente criou na cabeça da gente como a melhor pessoa do mundo, e de repente a gente se depara com uma pessoa totalmente transformada, né? Sim. Uma outra personalidade, né? Uma outra pessoa, né? Totalmente mudado de cabeça, psicológico totalmente. Exatamente, você vê a destruição afetado, de um ser humano, né? assim. Não é? A masculinidade no campo da guerra era muito forte? Sim, a minha pesquisa fala sobre isso. Sobre a masculinidade, né? Masculinidade, trauma e alcoolismo. E a questão da masculinidade, do jeito que eu estou abordando, é sobre como as expectativas de masculinidade e a cultura militar, sobretudo, dessa época, formam homens que têm maior propensão a recair no alcoolismo, em algum tipo de vício, em algum tipo de droga. Exatamente. Na época nós vemos casos de soldados se envolvendo com vários tipos de substâncias psicoativas, em parte porque há uma expectativa de masculinidade muito rígida que eles passam a vida inteira ouvindo isso daí. Primeira Guerra Mundial, 1914 a 18. Então, início do século XX. Virada do século, nós ainda temos aquela noção, eu trabalho com o conceito do longo século XIX, então dizendo que apesar de já ser o século XX, ainda psicologicamente, culturalmente, nós ainda estamos no século XIX. E é aquela noção de masculinidade muito rígida, de que um homem tem que ser sempre eficiente, aquela coisa durão, que não pode chorar, não pode sofrer, tem que aguentar qualquer barra. Tem dor, né? Exato. Não pode reclamar. Exato, tem que aguentar. Ir para um médico, procurar ajuda de maneira geral é mal visto. Nós temos uma cena muito forte nessa peça, em que um dos soldados mente que está doente para conseguir sair, porque ele não aguenta mais. O psicológico dele está extremamente abalado. É um dos outros soldados, não é nenhum dos dois protagonistas, mas mente que está doente para conseguir sair. E ele acaba sendo compelido a ficar, porque o capitão coloca uma arma na cabeça dele e diz: se você sair, nós sabemos que você está mentindo. Se você sair, você vai para um tribunal militar e você vai acabar sendo fuzilado por deserção. Então, você vai ter que aguentar. E é isso, assim, nessa necessidade extrema de você manter aquela imagem tanto masculina, de homem forte, faz as pessoas virarem para o que elas têm. Se o que eles têm é álcool, é rum, é uísque, eles se embebedam até eles conseguirem. Eles até chamavam de coragem líquida, aquela coisa, não tá com coragem de ir, bebe e vai, assim, totalmente embriagado, louco. Porque a gente tem a impressão que se ele fosse um desertor, seria humilhante para a própria família, Com né? certeza. Ele mente para a família. Todos eles, de alguma maneira... mentem de uma forma ou de outra, mentem para a família. Você trabalha com a ideia de alcoolismo não como vício, mas como um vício isolado, mas como uma expressão de sofrimento. Exatamente. Reprimido, né? Exatamente. Como uma forma de automedicação, como uma forma de realmente tentar manter o controle de uma situação em que eles percebem, sobretudo, que os governos, o Estado,
tem pouquíssimo interesse nas vidas deles como pessoas individuais. Eles são objetos para serem substituídos. Até nós chamamos a Primeira Guerra Mundial, é muito comum essa utilização da Primeira Guerra Mundial como um açougue humano, porque você vai jogando as pessoas para elas morrerem, é quantidade. Então tem inclusive essa noção do alcoolismo como uma forma de você ganhar controle do próprio corpo de novo, de se equilibrar, eu sou forte. Também, mas também nós vemos uma dimensão do vício daquela forma de se o Estado pode acabar com o meu corpo, me jogar, eu também posso fazer isso, do meu jeito, nos meus termos. Então, se eu posso ser mandado para morrer, já que eu sou descartável, então eu posso beber, eu posso... me embriagar, eu posso fazer o que eu quiser, né? Exato, é uma forma de você ganhar controle do seu corpo. Ele era praticamente um ser humano isolado, né? Ele era o único amigo dele mesmo, né? Ali, não é que a gente percebe que ele era o único amigo dele mesmo. Ele não tinha apoio nenhum, ele não podia chorar. Hoje em dia hoje em dia não, há muito tempo a gente tem o ombro amigo, né? Lá ninguém tinha nenhum ombro amigo, né? E mesmo assim, como eles falam, independente de alcoolismo, os civis não sabiam o que era você estar ali dentro. Então era um trauma que existia muito para eles e era muito difícil eles conseguirem falar, mesmo com a família, mesmo que tentassem entender, não tinha essa compreensão. Olhando para o presente, eu queria perguntar se nós vivemos em trincheiras emocionais atualmente. A tua pesquisa mostra isso? A minha pesquisa é mais voltada para a situação deles na época, porque eu acho que é uma situação muito específica. Mas foi baseada, inclusive, por exemplo, eu usei muito o livro de um psicólogo brasileiro chamado Fernando Pessoa de Albuquerque. Eu nunca esqueço o nome porque é Fernando Pessoa. Lógico, ninguém pode esquecer Fernando Pessoa. Se eu não ler um trecho de Fernando Pessoa todo dia, eu não consigo dormir, vamos dizer assim. Pois é, como ele divide o nome com o autor, eu fiquei na cabeça. Fernando Pessoa de Albuquerque é um livro que saiu em 2023 e não é um livro de história, é um livro sobre psicologia masculina atual. Eu acho que se chama Homem, Saúde Mental e Masculinidades, alguma coisa assim, eu não tenho mais certeza do título. Mas, então, puxando de experiências de homens atualmente, é uma pesquisa de 2023, não tem nem 2 anos que saiu, para falar desses homens. Porque sofrimento psicológico muda de contexto, muda de coisa, mas, de qualquer maneira, é uma experiência humana que continua na época, hoje. Todo mundo pensa que sofrimento psicológico não existe, né? Mas existe sim, é forte, né? Com certeza. Na Guerra do Vietnã tinham as pessoas que faziam pressão psicológica nos adversários para eles se enfraquecerem, né? Eu sempre converso às vezes com alguém a respeito disso. Cada pessoa é cada pessoa, não se pode julgar, né? Você recebe uma notícia de uma forma e uma notícia de morte de uma forma e eu recebo de outra. Sim. E outra pessoa recebe de outra forma. E, obrigatoriamente, nós não temos que pensar iguais e nem ter as mesmas emoções, né? Nós vemos muito isso na peça. Como são 5 homens, eles estão lidando com o mesmo tipo de trauma, mas como eles têm circunstâncias e personalidades diferentes... Criações diferentes. Cada um lida de um jeito. Um vira alcoólatra, mas outro é praticamente sóbrio. O outro um tem uma imaginação muito aguçada, o outro é uma pessoa que vive assim exclusivamente no presente, não tem... nós vemos 5 homens diferentes na mesma situação lidando com aquilo ali de maneiras totalmente separadas. Clarice, essa pesquisa vai virar um livro, né? Não, essa pesquisa no momento é meu TCC. Eu gostaria muito que virasse um livro, lógico, mas por enquanto... Você tem que abastecer as bibliotecas um texto desse, né? Uma pesquisa moderna, uma pesquisa contemporânea, século XXI, 2025, né? Você trata de um tema que foi esquecido, que a gente só lembra da Segunda Guerra Mundial. Sim, a Primeira Guerra muito negligenciada. Vai virar um livro? Não. Eu gostaria muito, vamos ver se desenvolve dessa maneira. Obrigado, Clarice, por você estar aqui com a gente, conversar sobre esse tema tão interessante, porque é uma aula de história, né? Nós já acabamos tendo uma aula de história sobre a Primeira Guerra Mundial, que nem sempre a gente tem oportunidade, porque não tem acesso a essas informações, a esses textos. Eu não conhecia nem essa peça. É maravilhoso. E agora já vou procurar esse Fernando Pessoa de Albuquerque, que é um dos meus sobrenomes também, para que eu possa me aprofundar no trabalho dele também. Clarissa, muito obrigado. Eu quero deixar também a tua rede social aqui. Obrigada. Clarissa Desterro é onde eu publico meus textos sobre literatura, essas coisas. E eu tenho Behind Her Glasses,
que é um Instagram mais de moda vintage, já é outra coisa totalmente diferente. Outro segmento, né? Obrigado mesmo. Muito obrigada por me convidar. Imagina, você sempre será bem-vinda aqui no programa. Obrigada. Semana que vem eu volto com Mais em Comum aqui na Inova, emissora da Rede Caldeirado de Comunicação. Até semana que vem.